Como será 2022 segundo a astrologia? Esse é o assunto com Fabrício Ranzolin. Confere aí. Último Sinta-se Bem do ano e não poderíamos deixar de falar sobre a questão da astrologia, previsões astrológicas para o ano de 2022. Todo mundo quer saber como será, o que vem aí nesse 2022. Para conversar com a gente sobre o tema, eu recebo, claro, Fabrício Ranzolin. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Sinta-se Bem, no nosso último Sinta-se Bem do ano de 2021. Primeiro quero te cumprimentar, Fabrício, seja bem-vindo aqui. E já começo com a seguinte pergunta. Esse final do ano, ele sempre tem essa magia de que com o ano se encerrando, encerram-se também os problemas. Eles ficam lá no ano. A gente tem essa ilusão de que tudo muda e tudo melhora com o próximo ano. Nós tivemos essa ilusão no ano passado, no final de 2020, em que afirmávamos, que maravilha, que bom que encerrou, que acabou esse ano de 2020. Mas já no início de 2021 a gente teve um caos ali, janeiro, fevereiro, acho que foram os piores meses ali no início do ano, em relação à pandemia, à saúde. E a pergunta aqui que eu faço já para começar aqui é assim: ficam os problemas em 2021 ou eles seguem em 2022, Fabrício? Olá, tudo bem? Fico muito feliz de estar aqui com você também. Olha, a resposta objetiva é: alguns problemas começaram a ser resolvidos, mas a grande maioria deles ainda não estão plenamente resolvidos. Com relação à pandemia, a gente está aí nesse momento novo, com a possibilidade de repiques da pandemia, de novas ondas, da necessidade de ter que rever, né, o comportamento de recolhimento, de fechar coisas ou não. Pode ter ainda alguns retornos. Se a gente for olhar agora, janeiro e fevereiro, e depois maio e junho, né, ainda a gente tem chance ainda de ter, se a gente pegar principalmente esse início do ano, esse primeiro semestre, chance sim de cuidados com relação à pandemia, que ainda não passou, né, que ainda está com risco ainda em diversas regiões do mundo, e aqui no Brasil também vai ter consequências, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista econômico. Impede a retomada da economia normal, digamos assim, diante da pandemia, né? A gente está falando hoje em terceira dose, em vacinação também aí em crianças de 5 a 11 anos. Vai seguir, a gente vai de repente ter que tomar uma quarta dose, seguir usando máscara, Fabrício, porque houve um relaxamento aí no segundo semestre desse ano, volta às festas, a várias aglomerações, aí as pessoas voltando a se encontrar. A gente vai ter que se recolher um pouco mais, de repente não como em 2020 aí, que ficou todo mundo dentro de casa, mas a gente vai ter que botar o pé no freio em relação a essa questão de convívio social e usar mais a máscara, né, que muita gente largou de mão aí. Sim, eu acho que sim. Eu acho que a grande questão que falta para nós é a questão do bom senso, porque tem coisas, por exemplo, você não pode, quando você depende do seu trabalho e você tem que te expor, né, a um público por causa do seu trabalho, você é obrigado a fazer isso. Mas tem coisas que a gente poderia evitar e comprovadamente está disseminando a pandemia e não se está evitando. Por exemplo, você tem um comportamento de viajar para países de risco e voltar, se aglomerar com regiões onde tem risco e puxar isso para sua região. Então, eu acho que sim, eu acho que as autoridades elas vão ter que rever ainda essa liberação do momento, que está todo mundo entusiasmado, que está caindo, mas a tendência é que tem que ser revisto isso, com certeza. Porque o que está acontecendo é o seguinte: ao mesmo tempo, 2022, Júpiter entra em Peixes. E Peixes é um signo duplo, ele é um signo que ao mesmo tempo algumas coisas vão melhorar, vão se desenvolver, assim, pensa em 2 trilhos paralelos, enquanto outras coisas vão piorar.
Então, por exemplo, alguns setores da economia vão conseguir ter uma recuperação, mas não uma recuperação significativa. Agora, a grande massa de pessoas desempregadas não vai conseguir recuperar isso. Então, inclusive do ponto de vista econômico já está se falando nisso, né? As economias andando com pouco emprego. E isso é um desafio para o Brasil enfrentar esse momento, né, de uma nova circunstância econômica, e a crise está muito forte. É uma coisa que vai ser paralelo. Então, eu acredito que a economia tenha melhoras, mas não muito alta, e tipo, vai e vem, ou patina um pouco. E a pandemia vai continuar ainda bloqueando essa questão social. Mas o que eu acho, e que seria uma coisa boa, é que Júpiter em Peixes, ele aumenta muito o movimento, né, das pessoas, da sociedade civil, para as pessoas se ajudarem, para criarem soluções aonde você ajuda o seu próximo, as entidades sem fins lucrativos, organizações não governamentais, gerando soluções, gerando movimentos. Então, é como se a sociedade brasileira fosse ter um amadurecimento nesse sentido, né? E individualmente eu posso dar uma dica que é assim, quanto mais criativo você conseguir for do seu trabalho e visualizar a sua carreira de uma forma mais dinâmica e criativa, melhor para você. Porque quanto mais você tentar ainda esperar aquela coisa do emprego, a tendência é que vá caindo cada vez mais, viu? Porque a pandemia trouxe para nós, né, Cláudio, uma nova realidade econômica, onde alguns prosperaram, mas a grande maioria ficou muito vulnerável. E essa realidade ainda não foi feita uma reestruturação para enquadrar os que ficaram vulneráveis. E esse é o trabalho de 2022. Então é preciso que quem ficou desempregado tente se reinventar, bem como tu falaste, faça algo que de repente não tenha feito, tenha uma ideia nova, pense nessa questão da tecnologia. A gente já falou aqui no Sinta-se Bem, o teletrabalho ele veio para ficar, as entrevistas pelos aplicativos, né, Zoom, enfim, Meet, vieram para ficar também. As pessoas precisam se adaptar a esse novo normal? Sim, claro, é urgente isso. E o mais importante é você tentar ver aonde há oportunidade que você possa aplicar o seu conhecimento em alguma área que as pessoas estejam precisando agora, porque Júpiter em Peixes tem muito a ver com a questão da necessidade, né? E o que gera valor na sociedade? Aquilo que as pessoas precisam é valorizado. Então você tem que procurar dentro do seu talento, dentro dos seus dons, algo que você tem aí escondido ou que você já conheça para aprimorar, para oferecer para o mundo, sem procurar uma proteção de uma empresa, de uma instituição, mas sim servir as pessoas mais diretamente, sem intermediários. E se você usar esse sistema de uma forma criativa, você pode sim encontrar uma oportunidade. Porque 2022 também é regido pelo eixo nodal entre Escorpião e Touro. E geralmente esse eixo nodal faz com que as pessoas tenham que abrir mão daquilo que elas estão segurando, né? Por exemplo, o meu canudo, o meu diploma, a minha experiência nisso, naquilo. E arriscar, se lançar para o novo em alguma coisa nova. Essa transformação de correr riscos, uma coisa nova. Então isso é a tônica de 2022. Bacana. Para encerrar, Fabrício, tu falaste uma vez para mim que 2022 ele é, digamos, o fundo do poço. A gente vai chegar lá embaixo do poço e de 2022, a partir de 2022 a gente vai começar a voltar para a superfície. É isso mesmo? É o ano do fundo do poço, mas dali para frente vem a prosperidade, digamos. A gente começa a galgar de novo esse degrau para uma normalidade, não sei se eu posso dizer assim. Sim, eu acho que sim, porque o que acontece? A gente tem aí estudos que a gente faz astrológicos, estatísticos de comparação de períodos anteriores, né, e correlaciona isso com daqui para frente. Então a gente tem assim, uma grande queda de 2020 a 2021, parando essa queda em 2022.
2022 essa queda para, e aí começa a estabilizar e a voltar ao maior período favorável, né, socialmente falando, de conforto, de crescimento, de melhoria social. Mas olha só, a gente nem ainda está em 2022, então ainda está caindo. A gente chama isso de índice cíclico. Mas a esperança também é essa. E 2022 traz para a gente, nesse último ano, né, que a gente olhando para trás, grandes ensinamentos. E quem aprendeu vai conseguir. Quem não aprender tem essa última chance agora. O sentido de aprender, de se aperfeiçoar e buscar o que é mais verdadeiro para si nesse momento. E não ficar se apegando nessas estruturas frágeis, falsas, que estão desabando, né? Porque senão vai desabar junto. É preciso se reinventar. Fabrício, muito obrigada pela participação. Desejo para ti e para todos os nossos telespectadores aí um 2022 de muito aprendizado, mas também de muita prosperidade, que a gente consiga aí superar aqueles desafios que a gente ainda não conseguiu superar nesse 2020, 2021, enfim. Obrigada pela participação. Muito obrigado. Um ótimo ano para todos nós. Um grande abraço.